vendo direitinho? Então, tá bom. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Eduarda Franck e eu sou médica veterinária. Sou formada há 2 anos. Hoje eu atuo como responsável técnica em um frigorífico, onde a gente abate bovinos, bubalinos e suíno. E eu fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada ao grupo de estudos. E a minha palestra vai ser sobre achados patológicos no abate de bovinos e correlacionando com a saúde única. Os slides estão aparecendo aí, gente? Vamos ver. Agora foi? Certo, tudo certo. Vamos começar então. Hoje quase que a palestra foi dada dentro do carro, mas deu certo. Então vamos começar. Bom, gente, eu vou começar falando que a zoonose existe sim. E esses dias para trás eu estava conversando com o fiscal que eu trabalho, né? Eu trabalho lá no que eu sou responsável técnico, então a gente tem a fiscalização lá. E realmente tem muita gente que ainda não acredita que existe zoonose, né? Que tem muitas doenças presentes que as pessoas não acreditam. Igual está acontecendo hoje em dia com o coronavírus, né? Que muita gente ainda acha que é só, mas que realmente acontece. Gente, tá tudo certo? Parece que caiu. Acho que foi só um probleminha aqui. Então, realmente, as zoonoses, elas acontecem e eu vou mostrar aqui para vocês que realmente a gente acha muita lesão. Tá sem imagem? Vamos ver. Deu certo? Aí. Então, voltando, né? As zoonoses ocorrem e a gente vê muita coisa dentro do abate. Então, é lá que a gente vai ver que realmente a doença está presente na nossa região. Eu trabalho no frigorífico aqui no sul de Minas Gerais, então eu vou mostrar na minha região o que acontece, a minha realidade, o que eu vejo dia a dia e que é muito comum mesmo. E para a gente ver essa zoonose, para a gente ver que vai ter uma carne segura, então a gente precisa da fiscalização. A fiscalização é extremamente importante. E eu vejo muita gente ainda falando que fiscal é chato, fiscal é isso, mas não. É muito importante a gente ter essa fiscalização dentro dos frigoríficos, laticínios, aquários, etc. Todos os produtos de origem animal, né? E também eu acho que todos os alimentos, porque a gente vai consumir, então isso também vai afetar a nossa saúde. Então tem que ter um alimento seguro. Então as fiscalizações, né, o CIF, o CI, o SINHOS, a chancela deles, né? Então, sempre que tiver uma carne com essa chancela, com o CIF, quer dizer, uma carne inspecionada pelo Sistema de Inspeção Federal. Então, essa carne, esse produto de origem animal pode ser comercializado para exportar. Pode ser comercializado dentro do Brasil inteiro e também pode ser exportado. O CIA, que é o Sistema de Inspeção Estadual, eu trouxe aqui do meu estado, que é o de Minas Gerais, que é o IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. O meu frigorífico que eu trabalho é inspecionado pelo IMAS, mas a gente tem o CISB, né? Então, é o CISB que controla agora a gente.
Então, essa aqui é a chancela. Então, se vocês verem, a chancela é do estado de Minas Gerais. O SIM, que é municipal, e desculpa, não falei, né? O sistema de inspeção estadual, a gente pode comercializar dentro do estado. Então, aqui em Minas Gerais, quem tem a chancela do IMA, né, a fiscalização do IMA, pode comercializar dentro de Minas Gerais. O SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, então a gente pode comercializar dentro do município. Então, a minha cidade é Poços de Caldas, então eu posso comercializar dentro de Poços de Caldas, certo? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí que eu vou respondendo, tá? Vamos deixar bem didático e se vocês quiserem comentando, vamos conversando, tá? E o CISB, né? Então, o CISB, ele veio para padronizar essa fiscalização. E com o CISB, a gente consegue comercializar dentro do país. Não consegue exportar, mas consegue comercializar dentro do país. Então, eu falo que é uma empresa que não é pequena, mas também não é aquela empresa grande que quer exportar. Então, a gente comercializa aqui dentro do Brasil. Então, a fiscalização é extremamente importante e a gente trabalha junto, eu como RT, junto com o fiscal. Eu como RT, eu acho que na outra palestra, né, ela explicou certinho, eu que gerencio a empresa para andar certinho nas normas e não ter problema com a fiscalização, não ter problema com os alimentos, nem nada disso. Então, eu vou começar a falar aqui, eu vou mostrar duas doenças que é de extrema importância, acho que para a saúde humana e também animal, e que, assim, eu acho que tem gente que não acredita que existe, porém existe e é muito, muito, muito comum mesmo. Então, vamos lá. A primeira que eu vou comentar é da cisticercose. Então, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar da famosa canjiquinha, né? E que acha que é só do antepassado, que comia carne na roça, matava o porco e comia a carne lá. Não, gente, é muito comum, muito comum. É assim, aqui no sul de Minas Gerais, no frigorífico que eu trabalho, toda semana. Toda semana a gente tem um caso de cisticerco, de cisto vivo lá dentro do frigorífico. Então, ela é muito comum, encontrada em abate de bovinos. De suíno, desculpa, também não falei no começo, eu não vou falar sobre achados patológicos em suínos, porque hoje a vida do suíno é muito curta. Da vida dele até o abate é muito curta. Então, não dá tempo dele desenvolver uma doença que possa ter achados patológicos, que possa ser grave por conta dessa vida curta que eles têm hoje. E também o manejo mudou dos suínos, né? É totalmente diferente, não é mais aquela condição sem higiene, tem muita higiene, os suínos são totalmente como que fala? Eles são criados com muita higiene, alimentação, então assim, não temos, suínos não temos muito achados patológicos, então eu não trouxe só do bovino, que realmente tem bastante. Então, o cisticerco, né, a gente tem o cisticerco que é os cistos viáveis e os cistos calcificados. Então, na linha de inspeção, a gente tem a parte ali da inspeção, que é a linha A, a linha B, a linha C, e ali eles vão detectar se há presença, né, do cisto calcificado, cisto vivo ou nenhum cisto, né, nenhuma doença. Normalmente, os locais de eleição do cisto é na bochecha, né, no músculo da bochecha, no coração e na língua. Então, normalmente a gente encontra muito nesses lugares. O destino da carcaça vai ser decretado pelo RISPOA. Então, a gente segue todas as normas do RISPOA. Se tiver um cisto, se tiver dois, eu vou explicar, vou mostrar as fotos e vou explicar para vocês agora. Assim, na faculdade, eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Só vi, assim, foto e a gente não imagina como que é. Então,
você chegar no frigorífico, você ver, você pôr a mão e realmente aquilo é o que você viu na literatura, é muito interessante mesmo. E aqui, ó, o mouse tá aparecendo, a bolinha do mouse? Se dando um retorno se tiver acontecendo alguma coisa. Não? Ixi, como será que aparece o mouse? Doutora, é na mãozinha, não é na seta, é do lado. Aqui? Não. Ah, aqui, achei. Apareceu. Pronto, agora foi. Ó, esse aqui é um cisto. É um cisto vivo, um cisto viável. Ele tá na bochecha, então na carne da cabeça. Dá para ver que é uma bolinha mesmo, que eles falam que é uma bolinha de água. E realmente é uma bolinha de água. Então você vê lá na prática, realmente é o que a gente encontra. Esse aqui, então, foi um cisto, né? Foi um caso de um cisto vivo, viável. Então, o que a gente faz? No decreto do RISPOA, quando a gente encontra um cisto viável, ele é levado para tratamento condicional. Então, é tratado pelo calor ou pelo frio. Se a empresa tiver embutidos, então se fizer salsicha, hambúrguer, presunto, a gente pode mandar para esse setor e vai fazer ele na produção do calor. Se não tiver, onde eu trabalho não tem. Então a gente manda para o congelamento. Então, um cisto vivo, a gente manda para o congelamento. A carne fica colada, ela fica sequestrada. Então ela é marcada, ela vai direto para as câmaras frias, né? Totalmente separada das outras carcaças. Depois de passar pelo processo de maturação, ela vai ser desossada e vai ser congelada. Ela vai permanecer congelada por 14 dias a menos 18 graus. Depois desses 14 dias, é ferida a temperatura da carne e a gente pode liberar ela. Então, ela fica 14 dias e depois a gente libera ela para consumo normal, quando tem esse único cisto viável. Então, aqui, ó, se vocês podem ver aqui, ó, outro cisto. Bem pequenininho aqui, mas tem. Por isso que a gente tem que fazer uma fiscalização, uma inspeção muito rigorosa, porque às vezes passa despercebido e ninguém vê. Então a gente tem que fazer uma inspeção bem rigorosa, que pode ver que é um caso pequeno. Se você não tiver uma visão muito boa, você não vê, não enxerga, realmente não enxerga. Por isso que a gente tem que treinar, né, ali não são fiscais que ficam, né? São os supervisores deles. Então a gente tem que treiná-los muito bem para eles terem essa perspectiva de ver a doença, de ver que tem alguma coisa errada. Eu falo que eles têm que ver o certo, porque depois, se eles verem alguma coisa diferente, eles vão saber que está errado. Então, aqui é um cisto também, então a gente leva para o congelamento ou para tratamento por calor. Aqui, gente, é no quarto dianteiro. Eu acho que não comentei no começo também. No quarto dianteiro também a gente pode encontrar. Tá bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Então, quando a gente encontra ali na mesa de inspeção um cisto, a gente desvia essa carcaça para o DIF, né? Que é o Departamento de Inspeção Final. E lá a gente vai conferir toda a carcaça. Então, a gente confere a carcaça e todos os órgãos. Desvia os órgãos referente à carcaça. E sempre isso é demarcado. Carcaça tem que ser referente ao órgão. Desvia a coisa errada. Então, desvia tudo. E aí lá a gente vai fazer os cortes. Então, normalmente faz o corte no dianteiro, porque ali também é um canal de eleição do cisto. Então, aqui tem a gente pode ver aqui, ó, um cisto. E nesse caso também um cisto, a gente olha a cabeça, olha todos os órgãos. Se tiver só esse, congelamento.
Agora, essa foto aqui, eu acho que é bem, que eu acho que foi um caso que eu peguei e foi muito legal, assim. Eu falo que é legal pra gente que é veterinário, que está na área, que gosta de ver mesmo o que está acontecendo. Porque legal não é, né? Mas, olha aqui para vocês verem. Aqui também é no quarto dianteiro. Então, todas essas bolinhas aqui, ó, todas as bolinhas são cistos viáveis. Então, e não tava só aí, tá? Eu não trouxe, eu não acho que não achei as outras fotos, mas estava na carcaça inteira mesmo. Tinha cisto na carcaça inteira. Então, nesse caso, a gente faz o descarte da carcaça. Se tá mais que 8 cistos vivos, a gente faz o descarte total da carcaça. Então, nesse caso, infelizmente, a carcaça foi condenada. A carcaça, os órgãos, tudo referente a essa carcaça. Então, é muito triste, carinho de triste, realmente, é bem triste, ainda mais o produtor que tá levando, né, a carcaça e chega lá, cisticercose, e desse tanto, é bem triste. Mas acontece, gente, acontece muito, não é incomum que eu falo. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre cisticercose? Se tiver, pode me mandar aí. E também tem, eu não falei, mas tem o caso de cisticercose que vem o cisto calcificado, né? Então, se tem um cisto calcificado, a carcaça liberada, a gente só descarta o órgão. Então, se tem no coração, a gente descarta aquele coração, mas de resto a carcaça é liberada, passa só pela inspeção lá no DIF, para ver se tem alguma outra coisa. A contagem dos cistos para condenar ou desviar para algum tratamento é por carcaça ou por área de corte? É por área de corte, tá? Então, não é por carcaça, é por área de corte mesmo. Então, se eu achei num corte ali, eu achei um cisto, tô contando esse. Se eu achei em outro corte, achei outro, também tô contando esse, certo? Então, é por área de corte mesmo. Aí a gente descarta, se tiver, sei lá, 10 cistos contados ali, a gente descarta a carcaça. Mas depois vocês dão uma olhadinha também, certinho no RISPOA, que lá tem toda a legislação, né, falando certinho como que é esse descarte. A gente segue totalmente por lá para saber como que vai ser o descarte, certo? Imagina, obrigada eu. Então agora eu vou falar de outra doença também, que assim, eu me assustei muito quando eu comecei a trabalhar no frigorífico, porque eu achava que não existia. Essa eu realmente achava que não existia, que era antepassada. Mas não, gente, aqui no meu estado, na minha região, é muito comum, infelizmente. Então, vou falar para vocês da tuberculose. Então, a tuberculose é causada por uma bactéria e ela é uma zoonose, então ela é bem perigosa. E quem maneja esse animal com tuberculose é muito perigoso essa pessoa contrair essa doença, né? Então é realizada a inspeção antemortem e pós-mortem, né? Na cisticercose, a gente não consegue avaliar essa inspeção antemortem e avaliar que tem uma cisticercose. Agora, a tuberculose pode ser que sim. Por quê? O animal pode estar apresentando caquexia, febre. Então, às vezes, lá na inspeção antemortem, a gente consegue visualizar que o animal não está 100% de saúde, né? Então, a gente já vai demarcar esse animal e, às vezes, fazer um abate dele por último, para a gente ver se ele tem alguma coisa. Como é feito o descarte total da carcaça? Então, Juliana, eu vou te responder, depois eu volto para a tuberculose.
O descarte total, ele é feito lá no DIF, então, que é o Departamento de Inspeção Final. Eu vou falar no frigorífico que eu atuo, certo? Às vezes o frigorífico é de outro jeito, mas lá a gente tem plataformas e tem um chute, né? Um chute é um tubo grandão que vai para outro setor. Então lá é cortada toda a carcaça, ela é retalhada inteira e a gente joga um líquido, né, aqueles roxo, para demarcar toda a carcaça. E aí é levada para a graxaria. Então, aí o caminhão do subproduto busca e lá eles fazem o destino final dela. Normalmente eles fazem as farinhas, né? Farinha de osso, farinha de sangue. Lá a gente não produz também, a gente só descarta e vem um caminhão de outra empresa que busca essa carcaça, certo? Respondi? Então, tá bom. Então, a tuberculose, vamos voltar lá. E então é realizada a inspeção antemortem e pós-mortem. Às vezes também a gente recebe carcaça para abate sanitário. Então, ela já vem demarcada, né? Ela já vem com marcação que vai ser descartada, que já está positiva. Eles fizeram o teste lá, teste da tuberculina, e ela foi positiva para a tuberculose. Então, a gente descarta ela. A gente faz todo o processo, só que faz o abate sanitário, né? Então, ela é a última a ser abatida, com outros procedimentos para segurança dos manipuladores, de todo mundo. E depois ela é descartada como ela já veio, mesmo positiva. Então, a tuberculose, ela apresenta lesões caseosas, né? Lesões calcificadas. E a gente também tem a tuberculose miliar. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que dentro do abate, quando a gente encontra uma lesão de tuberculose ou que seja suspeita de tuberculose, a gente pega e passa a faca. Então, a gente passa a faca. Se a gente sentir aquele ranger da faca, é dado como positivo para tuberculose, por causa dos tubérculos que ela produz. Então, a gente consegue sentir. Isso, o aspecto de areia, muito bem. Quando a gente corta, a gente sente esse aspecto. Porque dentro lá do frigorífico, a gente não consegue fazer uma análise ali, um teste, né, um diagnóstico, se realmente se não é, o que é. Mas e outra coisa legal também, eu acho que se alguém for se interessar, né, nessa área de muito bem, isso mesmo, formação do granuloma. Quem se interessar nessa área de inspeção, travei. Eu acho muito interessante vocês irem fazer um estágio, conhecerem como que realmente é passar a faca e sentir isso. Eu acho que quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso passar a faca para ver se realmente faz, e realmente faz. Então, é um dos aspectos que a gente consegue ver se é realmente tuberculose. E a tuberculose miliar é aquela tuberculose que já foi para o sangue. Então, ela está totalmente toda a carcaça. Ela já disseminou. Ela está disseminada e, assim, é bem feia. Eu vou mostrar aqui umas fotos também que eu tenho. E é uma das mais feias. E o destino da carcaça é dado também pelo RISPOA. Então, a gente segue o RISPOA também nesse caso da tuberculose. Aqui a primeira foto que eu trouxe para vocês é de um fígado, acreditem ou não. É um fígado bovino totalmente acometido por tubérculos. É assustador, né, de ver. E exatamente, foto de livro e não é. Eu que tirei e realmente, gente, existe. Eu vi com meus próprios olhos. É bem feio, é bem.
Pra gente, né, que eu falo, os patologistas adoram, né, acham maravilhoso. Mas todo acometido. Então, isso tudo aqui vocês podem ver é lesão de tuberculose. Todo o fígado. Tudo isso é tuberculose. É bem assustador mesmo. E a gente acha que não existe, né? E realmente existe. Aqui é um linfonodo. Então, aqui, gente, vocês podem ver, ó, bem demarcado os tubérculos. A gente pode, na hora que a gente vai cortar esse linfonodo, a gente realmente vê que é a tuberculose, porque dá pra ver muito bem, ele é bem demarcado mesmo. E amarelinho, né, caseoso. Bem vivo mesmo ali, que tá bem aparente a doença. Aqui é outro. Saiu, gente. Não. Aqui. Aqui é outro, né? Aqui é outro linfonodo da cabeça. Olha o tanto também. Chega a ser muito bonito, eu acho. Porque dá pra ver realmente a lesão ali, dá pra ver realmente que tem. E nesses casos, eu acho que a tuberculose é muito difícil você ter um outro tipo de tratamento a não ser o descarte. Então a gente achou aqui, infelizmente, a carcaça é descartada, não tem o que fazer. Quando o produtor, que realmente eles entram no abate para ver se o peso, né, para ver o peso da carcaça, quando a gente compra a carcaça no peso morto, eles querem falar alguma coisa, pestanejar. E, gente, alguém vai comer uma carne dessa? Alguém pensa em comer uma carne desse jeito? Eu acho que não, né? Que não é possível que alguém fale que vai comer. Aqui é um pulmão. Então, quando a gente cortou o pulmão, olha todo os tubérculos, toda a lesão perfeita. Então, esse também, esse pulmão aqui, ele estava todo acometido. Todo inteiro acometido. Assim, a gente cortava e achava essas lesões. Aqui, ó, é o mesmo pulmão, viu, gente? Aqui as lesões. Assim, a coisa mais feia. E vocês precisam ver o cheiro que tem isso. É bem cheiro forte. E, nossa, eu acho que eu quero bater quando alguém vem falar que dá para aproveitar uma carcaça dessa. Então, tá todo acometido. Então, a gente ia cortando e ia vendo essas lesões. Aqui, ó, é o caso da tuberculose miliar que eu falei para vocês. A tuberculose miliar, ela já é um pouco diferente. Ela não faz esses tubérculos, essas lesões caseosas. Ela faz, não sei explicar, assim. Vocês estão vendo aqui. Então é desse jeito. É uns não sei explicar, gente. É a tuberculose miliar. É desse jeito aqui, ó. É tipo umas bolinhas. Não é como a tuberculose normal lá, que tá isso, verrugas, tipo umas verrugas. E ela já comete assim todos os órgãos, a carcaça, então, na hora que você bate o olho, você já vê que é tuberculose miliar, não tem como ser outra coisa. Então é todas essas verruguinhas aqui que a Amanda me ajudou. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui dentro da carcaça, ó, é a tuberculose. Então, isso aqui também é cheio de verruguinha. Então, ela é horrível, gente, é horrível. E o cheiro é horrível e a doença é horrível. Então, e, gente, é bem comum também, viu, essa aqui. Eu acho que é uma... Eu acho não, né? É uma tuberculose que já tá muito crônica, né? Passou pro sangue e realmente acometeu todos os órgãos.
Aqui, ó, tem um pulmão também, ó, de todos, todo acometido pela tuberculose. Desculpa, gente. Aqui, ó, outro caso também, que na cabeça, ó, vários tubérculos. Sim, exatamente. É o que eu falo, gente. Eu fico bobo de ver quem fala que mata em árvore, mata no pasto. Você vai comer o quê? Você vai comer isso aqui? Por isso que eu falo, gente, a gente tem que saber o que a gente vai comer, a gente tem que ver que se realmente foi inspecionado, se tem a fiscalização, se as carnes têm a chancela, né? Tem o órgão fiscalizador ali. Porque, imagina, você acha que uma olá que tá matando na roça vai ver um negócio desse? Não vai ver de jeito nenhum, só matou lá, tirou a carne e boa, vai passar para frente, vai passar para você comer e você ficar doente. Então, gente, olha isso, eu acho que não preciso falar, né? Que realmente isso que é foto minha, então é foto que eu achei dentro do frigorífico, então é foto verídica, tá? Aí a de tuberculose acabou. Alguém tem alguma dúvida sobre tuberculose? Adoro ver as carinhas, gente. Realmente é muito. Não, não retira só as lesões, não. Aí a gente descarta tudo. Nesses casos, tuberculose descarta tudo. Descarta os órgãos, descarta a carcaça, tudo mesmo. Não tem como aproveitar. Não tem como. Eu acho que a gente vê condenação total, isso mesmo, Josiane, condenação total. Exatamente, inspeção com inspeção. Eu acho que clandestino, gente, sei lá, você come carne que você nem tem ideia, você nem imagina que você está comendo, porque eles não vão fazer essa inspeção, eles não vão fiscalizar, eles não vão ver que isso aqui é uma tuberculose e vai passar a carne para frente e você vai comer. Você não, vocês são espertos, vocês vão comer carne fiscalizada, com chancelas. Muito linda a imagem, né, Júlia? Eu também acho muito bonita, porém, muito triste também. Porque pra gente ver que ainda acontece muito disso. Mas são imagens bem bonitas, assim. Quando a gente vê lá na prática, igual eu falei pra vocês, se você tá lá na prática, se você vê, se você põe a mão, é diferente. Então, é muito legal, sim. Muito bacana. Mais alguma dúvida sobre a tuberculose? Vou passar, então. Agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas lesões que eu já encontrei no frigorífico, só que assim, a gente não sabe a causa definida delas. Porque, como eu falei também, que a gente não faz um exame diagnóstico lá na hora. Então, a gente não coleta, a gente não faz o exame. A gente simplesmente vai seguindo a legislação, igual eu falei, pelo RISPOA. Normalmente tem todas as doenças lá no RISPOA, então a gente segue o que é decretado. Mas, igual aqui é um caso de pneumonia. Aqui tá todo o pulmão, ó, colabado no costela, então a gente sabe que é uma pneumonia. Deixa eu ver a pergunta aqui. O produtor, ao saber que a carcaça apresenta, ele já estava assim. Então, muitos descobrem lá no abate, Luana. Muitos, a maioria descobre lá no abate que a carcaça dele estava doente. Normalmente eles não sabem, só sabem mesmo quando vai com o teste de tuberculina positivo, então vai para o abate sanitário, mas nossa, é muito raro e é muito comum quando não sabe. Então, igual eu falei, tem uns produtores que chegam lá e querem discutir ainda que pode aproveitar a carcaça, só para ele não levar o prejuízo de jogar a carcaça fora. Mas, gente, não dá para aproveitar. Não dá, simplesmente, e é impossível. Então,
a gente descarta e vai fazer o quê, né? Eles que cuidem dos animais deles. Certo? Então, aqui, ó, é um caso de pneumonia. Nesse caso aqui, a gente descartou, a gente achou essa lesão. A gente vai desviar a carcaça lá para o DIF, igual eu expliquei para vocês. Vai desviar todos os órgãos junto e a gente vai fazer a inspeção desses órgãos, a inspeção da carcaça e vai ver se tem mais alguma lesão. Se não tiver mais nenhuma lesão, mais nada característico, a gente vai descartar essa parte. Então, aqui a gente pode ver que a gente vai descartar toda a costela, vai sobrar praticamente só o traseiro da carcaça. Mas, e se não tiver nada no traseiro, então essa carcaça pode ser aproveitada. Mas essa parte aí é toda descartada. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, o pulmão na costela. E tá saindo até uma secreção, né? Uma secreção purulenta aqui. Aí a gente retira tudo e se não tiver mais nenhuma outra lesão em outro órgão ou em outra parte da carcaça. Aqui, gente, achei o vídeo, infelizmente. Júlia, olha, quando acontece isso, o fiscal, né, o órgão fiscalizador, ele vai anotar, então, teve uma tuberculose, ele anota GTA, ele anota a fazenda que veio, qual produtor que é, e ele passa isso para a defesa sanitária. Então, a defesa sanitária que vai tomar as medidas cabíveis. Normalmente, eles vão sim na fazenda, a defesa vai na fazenda para ver se está fazendo o manejo correto, se está. Às vezes, eles fazem o teste, normalmente, eles fazem o teste da tuberculina em todos os outros animais. Então, mas aí essa parte é defesa sanitária, tá? Interdição, no caso de tuberculose, é meio complicado, mas acho que alguns casos podem sim vir a acontecer, se tiver muitos casos dentro da fazenda, certo? Obrigada, Mariana. Tem que ser didático, né? Senão fica chato. Gente, agora que eu tava falando, eu perdi o vídeo da facíola. Aqui, ó, gente, a facíola é esse negocinho aqui. E ela mexe, tá? Do abate, ela tá mexendo. Mas eu perdi o vídeo, então não consegui trazer para vocês. Mas esse bichinho aqui. Isso aqui é um fígado, né? Então a facíola ela fica ali no ducto biliar normalmente. E ela é muito parecida com a euritema. Então, normalmente a gente não sabe diferenciar porque elas ficam em lugares diferentes. O euritema fica no pâncreas e a facíola fica no fígado, no ducto biliar. Então é esse bichinho aqui. E a facíola, a gente descarta o fígado, faz a inspeção da carcaça, faz a inspeção de todos os outros órgãos, mas normalmente a facíola descarta o órgão, a gente avisa o produtor, ó, deu facíola no seu fígado, para ele cuidar melhor, né? Então, para ele dar a dose maior de vermectina, dar uma outra dose de vermífugo lá, para ele cuidar melhor do lado, né? Porque é prejuízo para ele, às vezes, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. Prejuízo para ele, prejuízo principalmente para o frigorífico, né? A gente vai ter que descartar um órgão. E um órgão muito comercializado. Não sei no estado de vocês se come muito, mas aqui se come muito fígado. Existe algum tipo de indenização? Não, não existe. Ele leva prejuízo. Infelizmente, a gente não. O frigorífico não pode fazer nada por conta, entendeu? Infelizmente, ele leva um prejuízinho. Fazer o quê, né? A gente não tem o que fazer nesse caso. Sim, já, vários. Tem que descartar. O fígado tem que ser descartado. Certo?
Aqui, gente, é um caso de esplenomegalia. Então, olha o tamanho desse baço. Olha o tamanho desse baço. Aqui, ó, vocês estão vendo o mouse? É tudo isso aqui é um baço. Então, é o que eu falei no começo desses slides. São causas indefinidas, que eu não posso falar para vocês que esse gado, a doença que esse gado tinha. Se tinha uma babesiose, ou outra doença que causou isso. Mas aí a gente faz toda a inspeção de toda a carcaça, de todos os órgãos, para ver se encontra outra coisa característica, né? Então, se a gente encontrou um baço desse tamanho, a gente tem que ver os outros órgãos, as outras áreas, para ver se encontra alguma outra lesão característica. Então, se a gente não encontra, a carcaça é liberada normalmente e a gente só descarta o. Então, é descartado o baço, né? Mas ele estava bem aumentado, bem grande. Aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma das maiores causas de descarte de fígado dentro de um frigorífico, é a telangiectasia. É a maior. Se vocês forem procurar dados, é a maior causa de descarte. Porque, tipo, é muito, gente, é muito que aparece, muito mesmo. E normalmente é só uma lesão no fígado que a gente encontra, então não é nada grave, nada que afete a carcaça, nada que afete a carne. Então a gente só inspeciona o resto dos órgãos da carcaça e ela é liberada e é descartado o fígado. Todas essas lesões que eu estou mostrando para vocês, o fígado é descartado ou o outro órgão é descartado, certo? Então, aqui, ó, telangiectasia é esses pontos aqui, ó, essas cores mais fortes. Então, as possíveis causas de telangiectasia são doenças vasculares. Mas, assim, eu imagino que também muito remédio, sabe? Muito uso de anabolizantes em gado, sabe? Quando você quer ter um gado mais gordo, rápido. Então, eles normalmente aplicam os remédios lá que podem causar também. Mas a maioria das causas é vascular também. E causa essas lesões alaranjadas aqui. Aqui é um aumento de linfonodo. Olha o tamanho desse linfonodo. Muito grande, né, gente? E é igual eu falei, esse aqui foi uma carcaça suspeita de brucelose, certo? Então, mas a gente achou só essa lesão. Não achou mais nenhuma lesão, todos os órgãos estavam perfeitos, estava tudo normal, mas os linfonodos estavam bem aumentados. Dentro do abate ali, quando a gente encontra algumas lesões assim, é bem difícil você dar o diagnóstico certo daquela doença. Não tem como, sabe? Porque a gente não consegue fazer o exame ali. Mas também é uma lesão bem legal de ver. Aqui, gente, é abscesso. Aqui, ó, vocês podem ver que é o abscesso. É dentro do fígado esse abscesso. E o abscesso, ele é bem comum mesmo. E também eu acho que a maior causa do abscesso é remédio. É drogas, né, que eles injetam nos animais. Aqui, então, a gente difere isso de uma tuberculose. Vacinação também, muito bem, Lucas. Vacinação, eu vou mostrar depois uma foto de vacinação para vocês verem. Como que a gente difere da tuberculose? Esse aqui, ao passar a faca, né, a gente não sente aquele ranger da faca. Então, não é característico de tuberculose. Até a cor, né, até a cor do abscesso, ele é diferente. Ele é bem diferente, como vocês podem ver, da tuberculose que eu mostrei.
E também o aspecto dele, na hora que você corta, não tem os tubérculos, é bem diferente. E também é bem comum a gente encontrar abscesso. Aqui é um caso de periapatite. Aqui, ó, gente, é um fígado, certo? Aqui é o fígado e aqui é o pulmão. Então, a peripatite é quando vem um órgão colabado no outro, certo? Então, nesse caso, o pulmão veio junto com o fígado. A aderência dos órgãos, a aderência de órgãos adjacentes, né? Então, veio aqui o pulmão aderido no fígado. Isso aqui também é bem comum também. Então, o que a gente faz nesse caso? Descarta o pulmão, descarta o fígado e a carcaça segue normal. Aqui, ó. Aqui, Lucas. A reação vacinal. Normalmente, a reação vacinal dá no pescoço, né? Então, isso é muito comum, gente. Muito comum essa lesão. Aqui, gente, vocês estão vendo? Ó, e como contamina a carcaça. Então, essa parte inteira aqui, ó, a gente vai ter que descartar. Porque contaminou a carcaça. Então, aqui tudo vai ser descartado. Inteirinho vai ser descartado. Sim, muito abscesso. E a reação vacinal é uma coisa que a gente não consegue controlar dentro do frigorífico. Infelizmente, a gente não consegue controlar. Mas é bem comum. E assim, a gente perde uma grande parte de carne, né? Porque ela chega a contaminar as outras áreas, né, da carcaça. Então, a gente perde a carne. Infelizmente, é prejuízo para a gente. Aqui eu deixei para eu falar outras doenças que a gente não vê, né? Não são visíveis dentro do frigorífico, porém existem, né? Que é a salmonela, estafilococcus, coliformes. E isso, essas outras doenças, né? A gente descobre só por exame, né? Então a gente faz a análise de carne, a análise dos produtos para saber se está livre dessas outras doenças que podem ser causadas e trazer malefícios para a nossa saúde, infelizmente. Então, gente, eu deixo minha dica para vocês não comerem carne clandestina. Depois de ver essas imagens aí, eu acho que vocês podem ter certeza que realmente existe e isso pode trazer um malefício muito grande para a nossa saúde, e comer carne que a gente não sabe a procedência é muito grave, né? É muito triste, porque... Pietra, as principais doenças em suíno... Então, olha, te falar que doença mesmo, eu nunca peguei. Agora a gente encontra, assim, pneumonia, alguns abscessos, em matrizes, quando a gente abate matriz, que ela tem um período de vida maior, ela tem mais algumas outras alterações, né? Normalmente ela tem uma metrite por conta das gestações, mas também não são muitas doenças, não. Eu te falar a verdade, descarte de suíno é muito difícil ter. Muito difícil mesmo. A gente normalmente descarta o pulmão quando tem uma pneumonia, mas... E uma curiosidade também que a gente descarta é quando o suíno vai com os testículos, né? Aí, nesse caso, a gente descarta porque depois ele vai ter um cheiro forte. A carne tem um cheiro forte, então por isso que é castrado antes o suíno, né? Quando ele é leitão, para ele, na hora que ele for ser abatido, ele não ter esse cheiro forte, né? Então a gente também descarta. Mas doença de suíno, a gente tem muita sarna também, mas não posso falar que é uma doença que vá condenar esse suíno, certo? Mais alguma dúvida? Imagina. Então, gente, é o que eu tava falando. Não vamos comer carne clandestina, vamos olhar se tem fiscalização, da onde veio. E
fazer isso pela saúde, pela sua saúde, pela saúde de todo mundo, conscientizar a população, acho que é isso que falta a gente fazer aos médicos veterinários, conscientizar a população que realmente existe essas doenças e que são graves, né? Que pode causar malefícios para a gente e para quem a gente ama. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, muito obrigada a todos. Ai, não tô conseguindo. Muito obrigada, gente, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí. E Doutora, tem uma questão, a pessoa que perguntou aqui. Oi? Doutora, você tá aí? Eu acho que caiu a conexão. oi. Oi, tem uma Oi. pergunta de Não Se Ignore. Ah, não chegou. Deixa eu mostrar aqui. Ele perguntou se você realiza algum trabalho de vigilância permanente, por exemplo, coleta de alguma amostra e envio para a Defesa Sanitária do Estado. Desculpa, eu não consegui entender a pergunta. Travou. Ele perguntou se você realiza algum trabalho de vigilância permanente. Por exemplo, coleta de alguma amostra e envio para a Defesa Sanitária do Estado. Se eu coleto. Ah, aqui, achei. Você realiza algum trabalho de vigilância permanente? Não, eu não. Não realizo, não. Não realizo. Tem gente pedindo seu Instagram e seu e-mail. Oi? Gente pedindo seu Instagram e seu e-mail. Eu posso fornecer. Posso? Pode colocar. Pronto. Qualquer coisa, eu coloco no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o Instagram dela. Não se preocupem. Certo. Pode colocar. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não, só elogios. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fico feliz. Eu acho que é isso. Muito obrigada, doutora Ana. Sua palestra foi maravilhosa. Estamos impressionados. Estamos muito gratos por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada eu, gente. Eu que agradeço de verdade pela oportunidade, né, de poder mostrar para vocês um pouquinho meu trabalho e mostrar essas fotos maravilhosas. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Ai, a gente que agradece. E agora vamos fazer o nosso sorteio, o último sorteio do evento. Boa sorte, gente. Obrigada. Eu, doutora, eu vou passar seu Instagram no grupo. Tá bom, então. Gente, meu Instagram, Tchau, oi? Boa noite. Tchau, boa noite para todo mundo. Vamos beber uma cerveja agora. Aproveitar, né? Curtir agora a sexta. Muito obrigada.
Tchau. Tchau. Até mais. Sim, meu áudio tá ruim, tá cortando?